Seja bem-vinda à Casa da Kayoko. Como você pode ver, uma casa lindíssima, projetada por seu irmão, o arquiteto Akio Yamamoto. Fomos muito bem recebidos pela querida Kayoko e temos muitas coisas para contar sobre sua vida. Nesse episódio, você vai ver o milagre que ela experimentou anos atrás, quando Deus a tirou da fila de transplante de pulmão no Hospital Albert Einstein. Você vai conhecer também o legado que a Kayoko tem construído ao longo dos anos, desenvolvendo receitas à base de probióticos e fermentação natural. Tudo disponível em suas redes sociais, como em seu canal no YouTube, Instagram, Pinterest, TikTok ou em seu website. Antes de começar esse bate-papo, quero falar sobre a imigração da família da Kayoko. Ela nos contou que a família Yamamoto veio do Japão em 1927, estimulados pelo próprio governo japonês por causa da recessão pós-guerra. A viagem durou mais de 70 dias entre o porto de Yokohama, no Japão, e o porto de Santos, no Brasil. Vieram em 6 adultos e um bebê. Sua bisavó, seu bisavô, os 2 filhos e as 2 noras. O bebê de 6 meses era o pai da Kayoko. Chegando no Brasil, eles trabalharam com a plantação de café na região de Mogi, interior de São Paulo. Somente nos anos 50 vieram para Campo Grande. Nessa época, Kayoko era bem pequena. Eu me formei em enfermagem e não exerci muito porque o meu marido me convenceu a fazer o concurso do Banco do Brasil e daí comecei a trabalhar no Banco do Brasil, trabalhei 28 anos e me aposentei. E com 50 anos, o banco me convidou a aposentar. Eu me aposentei em junho. E aí no final do ano, naquele mesmo ano, eu descobri que eu estava com uma fibrose nos pulmões, sem nunca ter colocado um cigarro na boca. Foi devido à doença autoimune que eu já tinha há anos, chamada síndrome de Sjögren. É uma doença reumática, autoimune, e ela seca as lágrimas, saliva, toda a secreção externa, né? Ela resseca e secou os meus pulmões também. Quando eu descobri, eu já estava com 50% da função pulmonar. Aí começam os tratamentos para fazer conter o progresso dessa fibrose. Porque conforme fibrose, ela tende a aumentar muito e em questão de anos, em seguida já a pessoa acaba morrendo devido à fibrose. Então o tratamento é muito intenso, é tipo uma quimioterapia, chama-se pulsoterapia, e eu comecei a fazer esse tipo de tratamento. Eu comecei a fazer esse tratamento tão intenso e bem nessa época, então olha, a minha aposentadoria, a saída dos meus filhos de casa, o mais velho se formou e arrumou um emprego, saiu de casa, e o meu filho mais novo, ele estava estudando fora, estudando em São Paulo, e eu com essa síndrome do Sjögren e o síndrome do ninho vazio, É bem né, difícil. que a gente, a mãe sofre muito, né? Sofre bastante com isso, acho que toda mãe, e quando o filho mais novo sai, a gente sente mais, eu acho, né? E eu, então, com essa fragilidade da minha saúde, mais a questão emocional, então nós estávamos aqui nessa casa grande e decidimos então ir para São Paulo e fazer o tratamento lá, estar mais por perto com ele. E fomos para São Paulo, fiquei 9 anos lá. Chegando lá, comecei a procurar médico para mim, né? Fui com vários médicos, até que encontrei um médico que a gente se deu muito bem com ele. E ele, em 2012, ele falou assim, olha, eu vou encaminhar a senhora para ambulatório de transplante pulmonar do Hospital Albert Einstein. É bom já estar lá e sendo acompanhado por eles.
foi um baque, né? Essa notícia de que a solução seria um transplante pulmonar bilateral, ambos os pulmões de uma vez, não tinha como fazer um só e depois fazer o outro. E a gente sentiu bastante essa questão aí. Daí então eu comecei, né? Entrei lá, me cadastrei, comecei a ser atendida por eles lá. E daí também, eu estudando esse assunto de imunidade, alimentos alimentação natural que pudesse me ajudar, aí eu descobri que em português não tinha muitos vídeos, não tinha muitos conteúdo, né, para se pesquisar em português. E eu comecei a pesquisar bastante sobre esse assunto. E na época também nosso filho mais velho, ele tinha ido para o Canadá e casou-se lá com um canadense e teve uma netinha. Então eu tinha que aprender a falar o inglês. Nesse período então comecei a me empenhar mais em aprender o inglês. Quer dizer, sempre estudava, estava estudando, fazia cursos, fazia aulas, mas nunca levei assim a sério, dizendo, não, agora eu preciso, vai ter que ser. Aí comecei a ouvir um vídeo em inglês e um certo dia eu ouvi um vídeo de um senhor, um americano, falando na Universidade de Harvard, e ele estava falando sobre a fermentação natural, falando de miso, natto, soja fermentada, né? E amazake, que são alimentos que eu cresci comendo. Era normal na nossa casa ter isso. Aí isso me chamou muito a atenção. Nossa, ele está falando, um americano falando na Universidade de Harvard e falando sobre esse assunto. Eu fiquei assim muito impactada, né? Aí comecei a pesquisar também mais, estudando bastante. Quer dizer, sempre gostei de estudar. E até havia pensado, se não casasse, eu ia continuar estudando. Então comecei também, foi o momento também que eu pude voltar para aquilo que, né, anteriormente eu tinha o desejo de atuar na área de saúde. Então aí era a hora de eu começar a estudar esse assunto. E comecei a pesquisar, estudei bastante, comecei a fazer os fermentados e tomar. Primeiro comecei com o kefir, que muita gente ouve falar de kefir, usa por um tempo, mas como não sabe exatamente o benefício dela, né, aí acaba deixando. Mas é um dos primeiros probióticos caseiros para se ter em casa, é o kefir. Tanto faz o kefir de água, o kefir que é cultivado no leite. Então é importante a assiduidade, né, de continuar, a perseverança, né? Disso, continuar fazendo e consumindo. E eu comecei, na época, então entrei nessa fila de transplante em 2015 e eu entrei na 49º lugar, era o meu. Nossa, fila do tamanho. 50 pessoas praticamente, né? E ele disse, olha, isso aí vai demorar, mas no momento que você entrar na fila, de repente, se amanhã aparecer um órgão compatível com você, aí você pode ser chamada, então você esteja pronta. O que significa estar pronta para ir para um transplante pulmonar? Envolve estar pronta, se não der certo, muita gente falece na mesa de transplante. Ou o órgão pode ser rejeitado, pode ser que precise de outro transplante. E isso vai ser assim o resto da vida, dependendo de medicamentos, para manter aquele órgão que não é seu dentro de você,
são muitos medicamentos para evitar a rejeição do órgão. Então é difícil, mas a possibilidade, né, de se manter vivo através do transplante. Mas tem pouca doação, muito pouco. E o pulmão é um órgão muito perecível, então é mais difícil ainda de conseguir. E eu entrei então em contato com esse mundo aí das pessoas que aguardam o transplante. E pude viver ali a tragédia que é, né? É muito complicado. Pessoas que precisavam muito, que já estavam numa situação crítica de necessidade. E não vinha o órgão, não vinha porque a família não concordava com a doação e poucas doações. É todo um sistema, né? Tanto de doadores como de pessoas de hospitais que coletam os órgãos e enviam adequadamente. Então, agora também é um momento de eu falar, né? De que você seja um doador. Seja doador de órgãos. Fale com a sua família. Que por mais difícil que seja a perda, a família passa naquele momento de luta. Mas pense que há pessoas que podem prolongar a vida através desse órgão, né, de seu familiar, do seu ente querido que já se foi. Isso. Né, e dá oportunidade para outra pessoa. Então, doe órgãos. Converse sobre isso em casa. Pode salvar muitas vidas, né? Salva vidas e acaba mantendo ainda vivo aquele um pedacinho da pessoa que a gente ama dentro de alguém, né? Seja a pele, né? Sim. Seja a córnea, seja o que for assim que dá para fazer transplante, pode ser doado. Então vi pessoas perecendo mesmo por falta de doador. E para mim isso também significa estar pronta para partir a qualquer hora, estar 100% conectada, né, sem ter nenhuma pendência de pecado, de falta de perdão, de ódio, nada que esteja em dia, diariamente. Então foram esses anos. E nesse período, a minha família, a minha igreja aqui de Campo Grande, a igreja que nós frequentávamos lá em São Paulo, também oraram muito mesmo por mim, pela minha cura. E foi incrível. Deus veio assim de uma forma tão soberana sobre a minha vida. E uma coisa que eu pude experimentar o que é a graça do Senhor, né? Tem o versículo, a minha graça te basta, né? E a gente, a nossa fé é aperfeiçoada na nossa fraqueza. E o que é essa minha graça te basta? Acho que cada um sente isso de uma forma muito particular. Eu ainda continuo entendendo um pouco. Esses dias eu estava pensando, naquela época, quando eu estava passando por aquilo, é uma coisa que quando as pessoas, eu testemunhei bastante, sabe? Porque as pessoas me convidavam para testemunhar, para falar na igreja, falar em reuniões, falar da minha vida. E eu, então, uma coisa que eu podia falar naquela época, quando eu estava passando por aquela dificuldade, é que, olha, eu estou passando por uma provação muito profunda, muito difícil. Porque eu realmente, o meu físico estava muito mal. Eu não podia levantar os braços para pendurar uma roupa no varal. Eu não podia agachar para catar alguma coisa que caía no chão. Porque eu tinha muita falta de ar, muita falta de ar. Se tomava banho, eu tinha que primeiro descansar para depois vestir a roupa. Era assim. E mesmo passando por toda essa situação, tinha uma coisa que eu não sabia explicar.
que eu tinha uma alegria no meu coração e uma gratidão muito grande no meu coração a Deus. Né? Nessa época que eu estava bem mal, eu tinha muita infecção das vias respiratórias. Imagina. Muita infecção e tomava antibiótico e aí abaixava ainda mais a imunidade e tal. Aí eu fui melhorando dessas infecções. Melhorando de infecções respiratórias e foi ficando mais forte. Olha só. E aí meu médico reumatologista, um dia ele falou, olha, Caiuco, você está bem, a sua doença está controlada, a doença autoimune, né? Está controlada e agora eu acho que eu não gostaria de te levar para um transplante. Olha só. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Estávamos orando muito por isso. Eu não sabia se eu ia ser curada porque eu ia receber um órgão novo ou se eu ia ser curada mesmo assim milagrosamente e não ia ter nem fibrose, Mas nada. Deus resolveu tirar você da fila do transplante. Quando eu então saí da fila de transplante e então poderia voltar para Campo Grande, para nossa casa, e eu poderia cuidar dos meus pais. Nossa, que coisa boa. Então, rapidinho nós providenciamos isso para voltar para cá. Uma honra, não é? Sim. E aí você pôde é uma vir. honrar os pais, né? É. E meu pai faleceu bem recente. E minha mãe tá firme aí, cuidando dela. Firme e forte, né? Forte, uma graça. faz musculação, caminha, faz. E como que é hoje a relação tua com os netos? Eles estão lá no Canadá, suas netas, muito seu longe, neto? eu acho que deveria ser proibido isso. Mas eu sei que vocês Netos vão longe pra dos lá, pais. né? Dos lindos. avós, né? Longe Netos dos avós. longe dos avós. A judiação. E aí, olha que coisa mais linda. Você foi até aprender inglês, você e o Alceu, para poder se comunicar melhor com eles, né? É tão bonito. Mas é muito difícil. É muito desafiador, né? É desafiador. Logo que eu vim para casa de volta aqui, começou a pandemia. Durante a pandemia, eu tive privilégio assim de palestrar para alunos de universidades. Foram 2 ou 3 universidades, os alunos que faziam de acompanhar a TCC e tal, mas teve simpósios que eu pude palestrar e eu falei que o meu propósito com esse canal era que cada brasileiro pudesse fermentar alimentos na sua própria cozinha. Porque nós, os japoneses, é muito comum. Então, depois veio o momento das perguntas e um aluno perguntou como que a senhora vai fazer acontecer isso, né? De cada brasileiro fermentar o alimento na sua casa. Eu falei, olha, cada um que me segue, cada aluno que faz o meu curso deve ser um professor. Onde ele for, ele deve levar, né, esse conhecimento. Se cada um for um professor, então nós vamos ter essa cultura implantada no nosso país. Eu estou curiosa para saber como que é que você faz o refrigerante saudável. Isso. Você vai ensinar pra gente? Vou ensinar. É muito boa essa receita, é muito fácil de fazer e econômico, porque você não deixa perder nenhuma fruta. Olha que legal. A gente pode fermentar qualquer coisa na cozinha nossa. A Caiuco disponibiliza em seu canal quase 700 receitas diferentes de alimentos saudáveis, principalmente com fermentação natural e probióticos. Vamos colocar o passo a passo do refrigerante delicioso que ela nos ensinou em nosso canal, em um vídeo especial. Se gostou desse vídeo, nos ajude a contar essa história tão linda a muitas pessoas. Peço que curta, comente e compartilhe com alguém. Se inscreva no canal De Volta Pra Casa 839. Estamos também no Instagram. Até o próximo episódio de Volta Pra Casa. Tchau, tchau.